continuando, eles vieram então até aqui, as proximidades do Tours, onde na Batalha de Poitiers, Carlos do Martelo, botou os caras para correr. Do mesmo jeito eles chegaram aqui em Viena, foram expulsos de Viena em 1529, 1683, eles chegaram às portas de Viena, e eles quase pegaram Veneza, entrando aqui. Foi uma batalha naval gigantesca, a batalha de Lepanto, que foi, segundo São Pio V, foi quem ganhou essa batalha foi Nossa Senhora, não foram as armas nem os homens, mas foi a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, que nos deu a vitória em 1571. Agora, a guerra de volta, né, quer dizer, os muçulmanos conseguiram dominar essa área gigante aqui, tudo aquilo, praticamente a parte de baixo toda do que era o Mare Nostrum dos romanos, todo esse território cristão aqui, até hoje continua perdido para a fé cristã. Os muçulmanos conseguiram dominar essa área toda. Os cristãos lutaram de volta, conseguiram pegar alguns pedacinhos chamados Estados Cruzados, que duraram 100 e alguma coisa anos. Por exemplo, do ano 1098 a 1146, teve o condado de Edessa aqui, era um estadozinho cruzado, um paizinho cristão. O Principado de Antioquia, de 1098 a 1268, aqui assim. O Reino de Jerusalém, que é basicamente o território de Israel, mais um pedacinho da atual Jordânia, menos as colinas de Golã, que durou de 1099 a 1291. Hoje em dia a gente tem o próprio Estado de Israel, de 1948 até hoje em dia, que também é um território arrancado do Islã, dessa vez pelos judeus. A Reconquista, do ano 800 até 1492, ou seja, até faltando 8 anos para a descoberta do Brasil, até o próprio ano da descoberta das Américas. Ainda se estava lutando para expulsar os muçulmanos daqui, o último vazou em 1492, a gente conseguiu reconquistar a Espanha. Então essa briga é uma briga que continuou e se ficou mais ou menos parado nessa situação, com alguns pequenos crescimentozinhos para cá, para lá, aqui, mas essa situação daqui do começo do século passado ainda é mais ou menos a situação de hoje, né? Com uma Indonésia muçulmana, um Paquistão, Afeganistão, o Oriente Médio praticamente todo, aqueles países que estão todos lá da antiga União Soviética, né? Turcomenistão, aqueles buraquistão todos por aqui, o norte da África todo, tanto acima do Saara quanto abaixo do Saara, com aqui um pedacinho livre, que é a Etiópia, né, que é cercada de muçulmanos por todos os lados, é mais ou menos como aconteceu aqui no Líbano, que também é difícil de ver, mas o Líbano tem umas montanhas aqui, então os cristãos conseguiram ficar nas montanhas, os muçulmanos fecharam em volta. Aí quando os cruzados chegaram aí, ano 1000 e blau, os cruzados chegaram aí, os cristãos disseram, pelo amor de Deus, quem é o Papa? A gente está aqui isolado do mundo desde que os muçulmanos chegaram aqui no ano 700, a gente não sabe mais nem qual é o nome do Papa, a gente fica rezando pelo Papa na missa sem saber qual é o nome dele, porque eles ficaram no alto das montanhas, os muçulmanos nunca conseguiram subir a montanha, mas eles também não conseguiram descer. Então o Líbano é um país que tinha uma presença cristã grande, aqui os maronitas, né, sempre unida a Roma. Do mesmo modo tem uma boa presença cristã dos etíopes, que são uma igreja não calcedoniana, né, que fica nas montanhas aqui da África. Então, a situação hoje em dia é ainda mais ou menos essa, quer dizer, é mais ou menos ainda esses mesmos territórios que são dominados pelo Islã e esses mesmos territórios que têm briga do Islã contra outros. Por exemplo, vocês já ouviram falar do Boko Haram, né, um movimento de islamitas furiosos querendo matar todo mundo que não seja muçulmano, que estão tocando terror por aqui.
No mesmo jeito, aqueles sequestradores, aqueles malucos, aquelas milícias, todos os muçulmanos na Somália tocando terror por aqui. Do mesmo jeito, a briga do Paquistão com armas nucleares e a Índia aqui. Quer dizer, as fronteiras estão sempre em guerra. Aqui, as brigas na Indonésia, tentaram dominar Timor-Leste, aquele horror todo. Aonde tem Islã, em suma, é a divisa de um território em guerra. As guerras dos Balcãs, Sérvia, Montenegro, Albânia, aquela zorra toda por aqui, a Chechênia, Ingushétia, as guerras dos russos contra esse pessoal aí, contra esses muçulmanos aqui, são coisas que continuam acontecendo. Onde é a divisa do Islã com qualquer outra religião, seja hinduísmo, seja cristianismo, seja religiões animistas, o candomblé e parentes dele, seja religiões cristãs e religiões de matiz asiático, budista, etc. Aonde tem fronteira do Islã contra a religião, tem guerra. Por quê? Porque o resto do mundo, para os muçulmanos, é um mundo da guerra, é um mundo que eles têm que conquistar para o Islã. Vamos então ver quais são os atores geopolíticos ligados ao Islã, contra ou a favor, nos séculos 20 e 21. O principal, quando a gente fala de islamismo radical hoje em dia, o pessoal que tem o mau hábito de sair explodindo por aí, tacando avião nas torres dos outros, esse tipo de coisa, são os wahhabitas, que são os seguidores de um maluco chamado Wahhab, que nasceu em 1703 e foi se encontrar com Satanás em 1792, que em 1744, 41 anos de idade, ele fez uma aliança com um cara chamado Saúde. Esse pedaço de areia aqui, cheio de petróleo embaixo, se chama Arábia Saudita. Por quê? Porque ela é a propriedade particular da família Saúde. Então, o wahhabismo, desde 1744, é uma seita religiosa de matiz sunita, o pessoal que não gosta do Ali, não acha que o Ali seria o sucessor do Maomé, uma seita religiosa de matiz sunita, extremamente radical, que é ligada à família que é dona da Arábia Saudita, a dita família real da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, saudita porque ela é dessa família, como se a gente chamasse o Brasil, sei lá, voltasse a família imperial e o Brasil seria o Brasil Bragancita, América Latina Bragancita, é uma coisa assim. Eles consideram que os xiitas, aquela galera daqui, especialmente os persas, os iranianos e esse pessoalzinho todo aqui, e os iraquianos também, grande parte são xiitas. Os wahhabitas consideram que os xiitas são pagãos, simplesmente, na moral, porque os xiitas, entre outras coisas, veneram santos, veneram túmulos de santos, os túmulos do próprio Maomé, do Ali, dos companheiros do Maomé, eles vão lá rezar, pedir. Basicamente, eles tratam os caras como santos. Então, os xiitas consideram isso uma coisa horrorosa, rasgam as vestes e diz que os xiitas não são muçulmanos verdadeiros. É por isso que eles também têm o hábito de explodir as mesquitas xiitas e explodir nos grandes dias de festa xiita. Os wahhabitas botam aquele monte de dinamite na cintura, vão para lá explodir, achando que vão encontrar 72 virgens. Na verdade, eles encontram 72 travecos. Quando eles chegam no tridente de Satanás, eles encontram 72 travecos endemoniados. Mas eles tentam matar também os xiitas, não só os cristãos e os judeus. Eles acham que cristãos e judeus merecem a morte, os wahhabitas acham que cristãos e judeus merecem a morte por acreditar na Trindade, por não acreditar no Maomé, por todas aquelas coisas que, graças a Deus, cristãos e judeus não fazem. O wahhabismo é uma seita que considera que tudo o que é certo tem que ser obrigatório. E tudo o que é considerado por eles errado tem que ser proibido. E aí são eles que enfiam as mulheres dentro daquelas fronhas, que só fica o olhinho de fora, assim fica o olho. Tem alguns grupos que até tampam o olho da mulher, botam uma treliçazinha na frente. Eles são os barra pesada. Quando se fala de muçulmano radical hoje em dia, em geral se está falando de wahhabitas, a não ser que sejam os americanos, porque os americanos na verdade amam os wahhabitas, apesar dos wahhabitas adorarem explodir americano, foram wahhabitas que explodiram as torres.
Os americanos são amiguinhos, eles que bancam a Arábia Saudita, que é quem banca militarmente a Arábia Saudita, quem garante militarmente a Arábia Saudita são os americanos, e os sauditas são quem dá dinheiro para a expansão do wahhabismo. O Bin Laden, por exemplo, ele é saudita. Era, né? Parece que mataram o cara. Dizem que mataram, ele era saudita e wahhabita. Os americanos agora estão com as bases militares deles toda em volta do Irã, né, aqui no Afeganistão, aqui no Iraque, que eles dominaram o Iraque, tudo em volta do Irã, que é o país mais importante xiita. Então eles ficam falando mal dos xiitas, como se os xiitas fossem dados a explodir os outros, o que não é verdade. Os xiitas também são, com todo muçulmano que se leva a sério, que leva a crença muçulmana a sério, os xiitas também acreditam firmemente que o Estado deve ser um Estado confessional muçulmano. Tanto que eles têm lá no Irã uma teocracia, em que tem um cara daqueles com turbante que manda em todo mundo, que manda no governo. Isso tudo é normal. Mas eles não são como os wahhabitas. Eles não acham que os cristãos têm que morrer porque são cristãos, por exemplo. Eles não acham que é certo um sujeito botar um monte de dinamite na cintura e ir para um lugar que tem gente que não seja da seita dele e explodir. Os wahhabitas acham, os xiitas não. A gente aqui no Brasil tem o termo xiita para falar de alguém muito radical por causa justamente da Revolução Iraniana, né? Que foi uma revolução que botou os xiitas no poder. Então, na época, o pessoal ficou muito impressionado, sem se dar conta de que os wahhabitas são os caras realmente radicais. Os xiitas estão muito mais para vítima nisso do que para algozes. Eles não têm o hábito de serem terroristas, apesar de haver movimentos terroristas xiitas combatendo no Líbano contra Israel e contra os cristãos. O wahhabismo fez também uma união estratégica no século passado, isso é uma coisa muito importante, com a Irmandade Muçulmana, que é um troço que surgiu aqui no Egito. Foi um cara chamado Hassan al-Banna, em 1928, que fundou a Irmandade Muçulmana, que é uma versão ideológica, uma versão moderna. Se você não sabe o que eu quero dizer com moderno, não quer dizer novo e bonito, você ouça a aula anterior sobre a modernidade. A Fraternidade Muçulmana, ela prega uma versão ideológica, uma versão moderna do Islã, que por ser aquele manual do escoteiro mirim com instruções para tudo, para limpar o bumbum com a mão esquerda, para comer com a mão direita, para dobrar a barra da calça de tal maneira, para pisar assim assada, para cortar o cabelo, a barba, não sei como, né? Quer dizer, tem tanta instruçãozinha minuciosa para o cara viver a vida dele, e como eu falei, o leigo muçulmano, ele vive uma vida com mais regras do que um monge beneditino, por exemplo. Então é um troço que estava pronto para virar uma ideologia à moda comunista. É um manual mais pronto do que os manuais a que tiveram acesso os maluquinhos que tentaram fazer coisas radicais comunistas aqui no Sudeste Asiático, né? Pol Pot, o Khmer Vermelho, esse pessoal. O sonho deles era ter um manual tão completo quanto o dos muçulmanos, com o Corão e os hadiths, né, os fatinhos da vida do Maomé, que dizem praticamente tudo que o cara tem que fazer na vida para ele passar o resto da vida morando dentro de um buraco, atrasado, batendo na mulher dele e se coçando lá para tentar se livrar dos carrapatos. Do mesmo modo, o wahhabismo se espalhou graças ao dinheiro saudita. Então, hoje em dia, a gente tem um wahhabita por tudo quanto é lado aqui. No norte da África, nós temos wahhabitas tocando terror na Turquia, nós temos wahhabita no Afeganistão, o Talibã, nós temos wahhabitas no Paquistão, tomando conta de bombas atômicas, nós temos wahhabitas na Indonésia, explodindo as coisas. Quer dizer, a coisa ficou realmente muito feia. E, principalmente, nós temos wahhabitas bancados pela Arábia Saudita na Europa toda. Todas as mesquitas da Europa, que são bancadas pela Arábia Saudita, são mesquitas wahhabitas. São mesquitas que pregam uma modalidade de Islã em que o cristão e o judeu merecem morrer e por aí vai. A Arábia Saudita paga para essa galera botar isso
em prática por tudo quanto é lado. Boa razão para tentar não gastar muita gasolina, para não dar muito dinheiro para esse pessoal, né? Do mesmo modo, eles entraram aqui na União Soviética, Chechênia, Ingushétia, aquela galera toda, era um pessoal mais ligado ao sufismo, que é uma linha mais paz e amor do Islã, mais mística, mas os sauditas derramaram uma tonelada de dinheiro, então virou tudo wahhabita por lá também. São eles que tocam o terror. A Al-Qaeda é wahhabita, o Boko Haram é wahhabita, o Estado Islâmico que está tocando terror aqui agora é o wahhabita. Então, o wahhabismo é o islamismo, o islamofascismo, né, que vem dessa mistura da religião pura e dura, puritana, radical do Wahhab, com a visão do Islã ideológico do Albana, da Irmandade Muçulmana, né? Então, o wahhabismo é, quando a gente fala de terrorismo muçulmano, a gente está falando de wahhabitas. É legal chamar eles de wahhabitas porque eles odeiam ser chamados de wahhabita. Eles gostam de ser chamados de salafita, que basicamente quer dizer muçulmano conservador. Mas, na verdade, eles não são conservadores, eles são ideológicos, eles seguem uma ideologia, eles têm uma visão extremamente moderna da religião, do governo, de tudo, o que faz com que eles tenham muito mais força do que os pós-modernos que estão no poder na Europa de hoje em dia. Nós temos outro ator além do wahhabismo, no Islã como fenômeno geopolítico, nós temos o xiismo, né? Os xiitas, que têm a sua pátria amada, principalmente aqui, né, na antiga Pérsia, atual Irã, que é um país xiita. Depois que os americanos expulsaram os batistas do Iraque, o Iraque virou também xiita em grande parte, o oeste continua sunita, mas toda essa parte de cá do Iraque, mais perto do Irã, é xiita. O governo iraquiano é xiita, está perseguindo os wahhabitas, inclusive, e perseguindo os sunitas, e perseguindo os cristãos, e perseguindo todo mundo, uma danada. Nós tínhamos os otomanos turcos, que eram sunitas não wahhabitas, que dominaram a Turquia aqui de 1299, né, logo depois do fim dos Estados Cruzados, 1299 a 1923, e que se consideravam os sucessores dos califas, que eram os sucessores do Maomé. Esses turcos saíram de campo, quando eles fizeram besteira na Primeira Guerra Mundial, se aliar aos alemães, que perderam a guerra. Então os ingleses botaram meio que os caras para correr, e subiu ao poder na Turquia um grego de língua turca, né, que vocês podem ver que a Turquia ela avança pela Grécia, pela antiga Macedônia. Um grego de língua turca chamado Ataturk, o pai dos turcos. Ele criou a República da Turquia em 1922 e procurou modernizá-la. Quer dizer, ele tentou fazer um Estado laico, um Estado moderno. Ele incentivou as pessoas a botar roupas europeias. Ele mandou as pessoas usarem o alfabeto latino. Antigamente se usava na Turquia uma versão do alfabeto árabe. Ele mandou usar o alfabeto latino. Ele tentou basicamente puxar a Turquia para a Europa. Botar a Turquia na Europa culturalmente, permitindo, contudo, o Islã. Foi uma coisa que não tinha como dar certo. Não tinha como dar certo porque é aquela história. Se o sujeito leva o Islã a sério, ele vai querer que o Estado seja islâmico. Né? O muçulmano que não quer um Estado islâmico, que corta as mãos dos ladrões, apedreja as adúlteras e permite o casamento aos 9 anos de idade para as moças, ou seja, o estupro de criancinhas, né? Legalmente permissível em todos os países que tem lei muçulmana, por causa do Maomé, que estuprou a Aisha quando ela tinha 9, apesar de ele ter casado, entre aspas, com ela quando ela tinha 6. Então, 9 é considerada a idade certa para casar por esses tarados. Esse tipo de barbaridade, se o cara leva o Islã a sério, ele vai ser a favor disso. E é esse o problema. Então, ou você tenta desmuçulmanizar uma população, que seria o ideal, é o que os europeus deveriam ter feito quando conseguiram colonizar o norte da África, né, quando eles conseguiram colonizar
de novo, essa região aqui, eles deveriam ter botado um monte de missionários para tudo quanto é lado, fechado aquela pouca vergonha toda. Em suma, combatido o Islã como eles teriam combatido um movimento comunista ou um movimento de qualquer outro tipo de totalitarismo moderno. É isso que deveria ter sido feito. Mas não foi feito. Então eles ficaram tentando tratar o Islã como se o Islã fosse uma espécie de cristianismo, uma religião que o Estado pode fingir que não existe, fingir que segue as regras morais dela, porque também está de acordo com elas. É o que o Estado moderno faz, né? Ele segue as regras morais do cristianismo, pelo menos seguia, né? Se a gente for ver qualquer código civil do começo do século passado de qualquer país, por exemplo, o casamento, todos os impedimentos para o matrimônio, para o casamento civil, são os impedimentos do direito canônico católico. Quer dizer, segue a mesma regra, mas diz que é porque chegou nela pela razão, ou qualquer desculpa do gênero. Agora, um Estado laico não tem como fazer isso, porque a regra do muçulmano, para começar, ela é irracional. O Islã, ele é irracional, ele é contra a razão, diz que o Alá está acima da razão, não, então ele pode criar uma pedra que nem ele consiga mover, por exemplo, é coisa que a gente sabe que Deus não pode fazer. O Islã, então, ele tem essa coisa irracional e, ao mesmo tempo, essa coisa dele ter que ser o governo, a legislação tem que ser a lei muçulmana, e por aí vai. Então, isso que o Atatürk tentou fazer aqui, na Turquia, não funcionou, justamente porque ele era daqui de Tessalônica. Não funcionou porque o Islã não se presta a esse tipo de coisa. Nós também tivemos, no século passado, de 1958 a 1962, uma experiência muito louca do panarabismo, da república, uma república una do Egito e da Síria, que na verdade era uma tentativa de levar a sério o baatismo, que é um negócio que surgiu nos anos 40 do século passado, que é um nacionalismo árabe do tipo fascista, moderno, ideológico e laico, principalmente laico. O Saddam Hussein, ditador daqui do Iraque, ele era wahhabita. Ele era anti-wahhabita, ele era baatista, ele era do partido Baath. De 1979 até os americanos pisaram na jaca e botarem o Saddam, penduraram o Saddam na forca, em 2003, o Iraque foi governado pelos baatistas, pelo Saddam Hussein, pelo partido Baath, que é um partido fascista, laico, então contra o Islã radical, e por isso ele protegia as minorias. O Iraque e a Síria tinham as maiores minorias cristãs de todo o Oriente Médio, e para vocês terem uma ideia, como era bom para nós, como era bom para os cristãos o fato de estar no poder o baatismo no lugar de xiitas ou wahhabitas, o presidente, o número 2 do Saddam, aquele cara de óculos e um bigodinho engraçado que ia na TV dizendo que eles iam ganhar a guerra, ele era católico, por exemplo. O cara era católico e era o número 2 de Saddam. Hoje em dia, católico foge de lá com a mão na frente e outra atrás se não tivesse sido morto. Porque os americanos tiraram os laicistas do poder, então quem subiu no poder foram os xiitas radicais que estão brigando com os wahhabitas radicais. Os dois se odeiam, os dois odeiam católicos. Ainda tem, aqui no cantinho aqui, ainda tem os curdos, que é uma nacionalidade, uma nação com a língua própria, que não é a árabe, mas que é muçulmana sunita, mas que não gosta dos wahhabitas porque os wahhabitas tentam arabizá-los. Apesar de que os wahhabitas não são, teoricamente, nacionalistas árabes, os curdos veem eles como se fossem, porque eles estão brigando com os turcos, estão brigando com os iraquianos, estão brigando com todo mundo em volta há muito tempo, porque eles não têm um país próprio, eles não têm direito de mandar neles mesmos, então eles veem todos esses outros como ameaça ao nacionalismo curdo deles. Os baatistas, né, esses fascistas
modernos, ideológicos, laicistas, eles também governam a Síria. E os americanos, para variar, também estão tentando acabar com a vida dos cristãos por lá, tentando expulsar daqui da Síria, capital Damasco, tentando expulsar daqui da Síria o ditadorzinho da Síria, o Assad, né, que é filho do ditador anterior, que também se chamava Assad, é o sobrenome, né, o atual que entrou no poder no ano 2000 é o Bashar, o pai dele era o Hafez, que entrou em 1971, mas a Síria já era governada pelos baatistas desde 1962, na verdade desde 1958, quando ela foi governada a partir do Egito, nessa república panarabista. Mas a Síria, ela também era um baluarte, como o Iraque. Toda essa região estava protegida contra o Islã radical, que a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, espalha por toda parte com o seu dinheiro, que financia mesquitas. Eles agora se ofereceram para financiar 500 mesquitas na Europa, para tentar envenenar as pessoas que estão justamente fugindo deles, daqui do Oriente Médio, fugindo dos wahhabitas. Então eles vão fazer mesquitas wahhabitas para envenenar os caras quando os caras estiverem de boa na lagoa na Europa, né? Então a Síria e o Iraque eram quem segurava um pouco para os cristãos. A Síria, o Iraque e o Líbano, que tem um governo que sempre foi um governo de coalizão, que misturava, que tinha, sempre tem, né, um representante dos cristãos, um representante dos sunitas, um representante dos xiitas, com os cargos divididos, etc. Na Síria, a família Assad é de uma seita muçulmana que os outros todos consideram herética, que é uma seita que acredita numa trindade, não a Santíssima Trindade, mas uma trindade. Na verdade é uma coisa mais parecida com neoplatonismo, cabala, essas coisas, né, de coisinhas que vão descendo, a árvore da vida, aquele besterol todo. Então essa área aqui estava protegida do wahhabismo pela família Assad, os alauítas. Os americanos estão envenenando ela. Essa área aqui estava protegida do wahhabismo pelo Saddam Hussein. Os americanos botaram ele para correr. Tudo para facilitar a vida dos amigos wahhabitas deles, né, Bin Laden e seus coleguinhas da Arábia Saudita, que fizeram, hoje em dia, o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, o ISIS. ISIS é sigla de Estado Islâmico no Iraque e na Síria, que é o wahhabita, e que só surgiu porque os americanos tiraram a força dos ditadores laicistas da Síria e do Iraque. Da Síria eles ainda não conseguiram derrubar, mas na prática o cara já perdeu o controle da maior parte do território. Do Iraque eles derrubaram. Além disso, houve também outras maluquices, como a tentativa de socialismo pan-africano do Gaddafi. O maluco do Gaddafi era dono desse pedaço daqui, né? Então ele tentava se unir mais com a galera de baixo, os muçulmanos de baixo, e fazer um socialismo pan-africano, muçulmano, uma parada muito louca. Ele escreveu um livrinho verde que ele achava que ia ficar famoso que nem o livrinho vermelho do Maomé. Troço muito delirante. Mas quando ele fazia isso, o que ele fazia, na verdade, era manter os wahhabitas sob controle aqui. Ele não deixava o wahhabita se criar aqui na terra dele, na Líbia, que era o país que ele controlava. Os americanos foram lá e mataram o Gaddafi em 2011. Ele estava no poder desde 1969. Os americanos foram lá e acabaram com ele. Resultado é que isso tudo hoje em dia está cheio de wahhabita, e a galera fugindo dos wahhabitas está fugindo também para a Europa. Vocês estão vendo esses movimentos migratórios de massa? Eles estão vindo da Líbia, onde os americanos expulsaram o cara que segurava os wahhabitas. Então os wahhabitas estão infernizando a vida das pessoas na Líbia, elas estão fugindo para a Europa. Na Síria e Iraque, onde os americanos combateram, destruíram os baatistas, né, o Saddam e o Assad, então os wahhabitas estão tocando terror, a galera está fugindo para a Europa. O Afeganistão, lá mais adiante, depois da Pérsia, tem que chegar um pouquinho para o lado, peraí. O Afeganistão, onde os wahhabitas estão tocando terror, né, o Talibã,
E os americanos estão lá brigando com o Talibã, o que faz com que o Talibã ganhe força, porque o que os americanos fazem é ficar com um aeromodelo que solta mísseis voando, robôs voadores assassinos, aí tacam a bomba daquela num casamento, todo mundo fica furioso, e é claro, as pessoas vão pedir socorro para alguém que tem um fuzil. E quem tem fuzil por lá é o Talibã. O resultado é que o Talibã fica crescendo, a galera não aguenta mais e tem que fugir. Vai para onde? Para a Europa. Ou seja, os americanos estão causando um êxodo em massa de gente para a Europa pela facilitação que eles estão dando para os amigos deles da Arábia Saudita espalhar o erro wahhabita pelo mundo, com o dinheirão que os sauditas ganham vendendo gasolina para todo o Ocidente, inclusive Brasil, inclusive Estados Unidos. Também houve uma tentativa de fazer um paizinho comunista aqui na Argélia, que até hoje se chama República Democrática Popular da Argélia, né? República Democrática Popular da Coreia, Coreia do Norte. República Democrática Popular é nome de país comunista. Tanto que os terroristas brasileiros, eles fugiram para lá. Muitas vezes, o Gabeira, por exemplo, conta, quando ele foi solto da cadeia, trocado num sequestro desse de embaixador, os milicos deixaram os terroristas fugirem e ele ficou um tempinho lá na Argélia. Esses comunistas, eles ainda seguram a onda dos wahhabitas. Eles ainda não deixam os wahhabitas tomarem conta, eles matam o wahhabita como se fosse mosca. O que faz até com que seja, convenhamos, muito estranho que eles ainda estejam no poder. Provavelmente nós vamos ver em relativamente breve algum tipo de intervenção, seja dos Estados Unidos, seja da OTAN, aqui na Argélia, para poder liberar os wahhabitas, para os wahhabitas entrarem em ação. Porque é o que eles estão fazendo no resto do mundo inteiro, presume-se que eles queiram fazer isso também na Argélia. A partir de 1952, aqui no Egito, que é a terra onde surgiu a fraternidade muçulmana, né, que é a versão ideológica do Islã que se somou com o pensamento político, entre aspas, religioso do Wahhab, né, para formar o wahhabismo moderno, aqui no Egito, que surgiu a fraternidade muçulmana. E a partir de 1952, os milicos egípcios tentam manter isso sob controle. Então, eles têm ditaduras lá desde então. Os americanos foram lá e destruíram o ditador, o Mubarak, que era o ditadorzinho lá que os milicos tinham no lugar. Aí isso subiu ao poder justamente a fraternidade muçulmana, mas os milicos, graças a Deus, tomaram o poder de novo e começaram a prender e arrebentar a fraternidade muçulmana aqui. Quer dizer, os americanos atrapalharam, um monte de gente morreu, um monte de gente fugiu, mas os milicos conseguiram tomar o poder de novo. A União Soviética, ou Rússia, né, aqui mais para cima, deixa eu tirar o zoom, é essa coisa gigante aqui. O sul deles é muçulmano, então para eles o Islã é importante. Eles têm horror de wahhabitas. Eles odeiam o wahhabita. Porque o wahhabita, evidentemente, vai querer ter um Estado que não tem nada a ver com aquilo que os comunistas achavam legal, ou os tsares, ou o Putin, ou seja, quem for, acha legal. Então a União Soviética, ela não topa wahhabitas. Eles invadiram o Afeganistão, né? Aqui ficaram tomando conta do Afeganistão de 1979 a 1989. Aí os americanos armaram os wahhabitas da região, treinaram eles. Tem até o filme, eu acho que é o Rambo 3, que o Rambo vai lá ensinar o Talibã como é que faz, né? Porque naquela época os americanos, eles estavam bancando o Talibã, estavam bancando a Al-Qaeda, né, que é a organização daqui de árabes que foi para o Afeganistão para botar os comunistas para correr, e que do mesmo modo toda essa parte aqui desses paisecos do sul da Rússia, do Império Russo, da União Soviética, de maioria muçulmana, esses wahhabitas tentam entrar bancados pela Arábia Saudita. Então, a Rússia invadiu o Afeganistão, ficou 10 anos lá, foi posta para correr, com o apoio americano. Eles também apoiaram nos anos 70 os grupos de guerrilha socialista, que a gente viu, né? Aqui na Argélia, no Líbano tinha, o maluco do Gaddafi mais ou menos. Tinha, em suma, um monte de gente que teve apoio
soviético, basicamente, porque era contra o Ocidente, então os soviéticos ajudavam, né? O Ocidente é o que a gente chama de primeiro mundo, que é a Europa, América do Norte e Austrália. Os soviéticos e outros países comunistas eram o que se chamava segundo mundo. Então, eles agiam, o primeiro e o segundo mundo, faziam o que se chama war by proxy, guerra por procuração, em todo o terceiro mundo, que somos nós, a África, a Ásia. Então, nessas guerrinhas contra os americanos, os soviéticos estiveram presentes e estão presentes hoje, estão tentando manter o Assad no lugar. Os russos são quem mais ajuda o governo do Assad, graças a Deus, porque assim tenta impedir aqueles loucos do Estado Islâmico que surgiram lá por causa do vácuo de poder provocado pelos ataques americanos contra os baatistas, laicistas do Iraque e da Síria. Né? O único que ainda está segurando um pouquinho é o governo do Assad, o governo sírio, que os russos apoiam. E eles têm esse apoio hoje em dia por causa das ameaças no quintal deles, especialmente na Chechênia. Ainda há os cristãos que têm milícias armadas, boas milícias armadas, aliados dos israelenses, lutando no Líbano, e agora estão surgindo algumas milícias armadas lutando aqui na Síria contra o ISIS. Os cristãos do Iraque e da Síria, como nós vimos, estão comendo o pão que o diabo amassou. E finalmente nós temos um outro ator ainda, que é o pequeno Estado de Israel. Começou em 1948, está aí até hoje, que é mais ou menos com um território extremamente parecido, como nós vimos antes, extremamente parecido com o Reino de Jerusalém, só que ainda não durou um terço do que o Reino de Jerusalém durou, mas que é aliado do Ocidente nessa luta contra o arabismo, nessa luta contra o Islã radical. Na Europa, nós temos uma quantidade muito grande de muçulmanos que é insuflada por pregadores wahhabitas que são bancados pela Arábia Saudita para irem lá ensinar barbaridades. Então, essa imigração que veio das antigas colônias europeias para a Europa faz com que haja, por exemplo, zonas autônomas, zonas que são muçulmanas, em que a lei que vale é a lei muçulmana, em que a mulher que ande sem véu vai ser estuprada, vai ser apedrejada. Tem uma ONG francesa que luta contra isso, que se chama Ni pute ni soumise, nem prostitutas, nem submetidas, nem submissas, né, que diz que a mulher pode andar de queixo empinado sem virar aquela mosca morta que o Islã quer que a mulher seja, e sem ser uma prostituta, ser uma mulher honesta. Na França, tem reconhecidas oficialmente 751 zonas urbanas sensíveis, que são lugares em que a polícia só entra numa operação de guerra, com caveirão atirando para tudo quanto é lado. Em 2006, essas zonas urbanas sensíveis abrigaram 7% da população francesa, 4,4 milhões de habitantes sob domínio islâmico. Islã wahhabita. Quer dizer, agora, imagina-se que essa galera que está chegando lá, em grande medida, vai ir parar, esses muçulmanos que estão imigrando, vai ir parar em lugares como essas zonas. Então, eles são a esperança, na verdade, porque eles estão fugindo dos wahhabitas. Eles viram aonde o wahhabismo leva na Líbia, aonde o wahhabismo leva no Afeganistão, aonde o wahhabismo leva na Síria. Então eles estão chegando na Europa, por mais que os sauditas estejam querendo botar 500 mesquitas wahhabitas a mais. Esses caras esperam em Deus que eles estejam vacinados e que eles cheguem lá e digam, não, gente, não vamos ser wahhabitas. Se eles quiserem ser muçulmanos, que sejam muçulmanos de algum jeito que não leve aquele bestialógico todo tão a sério, para que eles consigam conviver com os outros e, se Deus quiser, um dia, quem sabe, talvez, chegar a algum tipo de assimilação, não virar francês, virar inglês, virar alemão, porque eu acho que não volta mais, a quantidade já é muito grande, a diferença cultural é muito grande, mas criar uma nova cultura que não seja uma dominação wahhabita. Sempre há a chance. Se há alguma chance, é devida a esse pessoal, porque os europeus basicamente desistiram de viver, não têm mais filhos, não são eles que vão brigar contra os wahhabitas.
Na Inglaterra estão surgindo as chamadas zonas de Sharia, zonas de lei muçulmana, mais de 100 pedacinhos, bairros e coisas assim, em que a mulher não pode andar sem véu, não pode entrar com cachorro, não pode beber álcool. Os ingleses étnicos já são minoria em Londres. Na Alemanha, em 2014, o ministro do Interior teve que condenar as patrulhas da Sharia, as patrulhas da lei islâmica, que saíam por aí batendo as mulheres sem véu, por aí vai. Os terroristas daqui da Europa, os terroristas wahhabitas, foram eles, era gente que morava aqui na Europa, que explodiu as Torres Gêmeas, a gente que fez mestrado na Alemanha, por aí vai. No ISIS, né, no Estado Islâmico, na Síria e no Iraque, tem mais de 4.000 pessoas nascidas na Europa, cidadãos europeus, que estão lá lutando. Quer dizer, essa gente que está fugindo deles para vir para cá, é essa gente que é a esperança de que a Europa não se torne um quintal dos wahhabitas em breve. São só esses imigrantes que podem segurar. Porque, ao contrário dos europeus, eles ainda estão vivos. E eles estão fugindo dos wahhabitas. Eles têm horror de wahhabita. Do mesmo modo, aqui na Espanha, ainda há, em Portugal, ainda há uma memória étnica forte da reconquista, da luta contra os muçulmanos. Então, aqui também, eles vão ter um jogo mais duro, é mais difícil para os wahhabitas se criarem. Se eles conseguirem modificar as circunstâncias, fazer com que os representantes da comunidade muçulmana em todos os países da Europa não sejam mais, como são hoje em dia, wahhabitas radicais, se esse pessoal que está fugindo conseguir botar representantes sufis, conseguir botar representantes laicistas, gente que não leva o Islã a sério, mas se considera muçulmano, conseguir vender, basicamente, um Islã cultural que não leva a sério aquele bestialógico todo que o Maomé inventou. Se rolar isso, a Europa talvez não vire um quintal da Arábia Saudita. A única esperança são esses imigrantes. Que Deus os ajude e que Nossa Senhora os ilumine para que eles abandonem o Islã, tendo visto o horror que é o Islã levado a sério pelos wahhabitas. No resto do mundo, como nós vimos, aonde acaba o Islã, tem guerra com as pessoas em volta. E assim sempre será até o fim do Islã, ou até os Borg do Islã dominarem todo o planeta, o que é extremamente improvável, porque Nosso Senhor volta em glória e dá um jeito nessa pouca vergonha antes. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho da situação atual e da história do Islã e do perigo do Islã. Então, vamos acolher os imigrantes e vamos ajudá-los a combater o wahhabismo, que é o horror dos horrores. E, de preferência, vamos fazer o possível e o impossível para fazer com que eles abandonem o Islã. Porque o Islã só é uma ideologia com a qual se pode conviver, porque isso não é religião, é uma ideologia, só é uma ideologia com que se pode conviver quando eles não levam isso a sério. Então, se o cara leva a sério, ele é tão perigoso quanto um comunista que goste da Coreia do Norte. Se o cara não leva a sério, ele é um comunistazinho idiota de iPad e iPhone. É chato? Mas às vezes o cara é um bom sujeito. Pode ser uma figura divertidíssima para dar um chopp. Agora, ele não pode levar aquilo a sério. Então, que a gente conseguir ajudar esse pessoal a sair do Islã, melhor. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz de luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.